Oi, gente! Hoje nós vamos falar sobre o processo. Então, no processo de síntese de proteínas estão envolvidos o RNA mensageiro, o RNA transportador e o RNA ribossômico. Todo o processo de síntese de proteína ocorre no citoplasma. Esses RNAs eles são formados no núcleo a partir do DNA. O RNA mensageiro, ele tem a mensagem ele contém a mensagem para a síntese da proteína. Essa mensagem, ela é transcrita a partir do DNA. Cada conjunto de 3 nucleotídeos no RNA mensageiro é chamado de códon e vai corresponder a um aminoácido que vai formar a proteína. Então, o RNA ribossômico, ele faz parte da estrutura dos ribossomos. Ele é formado lá naquela região dos núcleos o ribossomo em si, ele é formado justamente por RNA ribossômico associado a proteínas. Então, o ribossomo, ele tem uma unidade menor e apresenta uma unidade maior. Ele é formado por essas duas subunidades. O RNA transportador, a função dele é porque ele é transportar os aminoácidos que estão espalhados lá no citoplasma para o local da produção de proteínas. O formato dele é esse, e ele apresenta uma extremidade livre, que tem um filamento que tem como bases nitrogenadas, nucleotídeo com a base nitrogenada, adenina, citosina e citosina, que é chamado filamento ACC. Nesse filamento é onde se ligam os aminoácidos que ele vai carregar. Também ele apresenta uma região que é chamada de anticódon, que nessa região tem uma sequência de 3 nucleotídeos que devem ser complementar ao códon lá do RNA mensageiro. Então, é assim que o RNA transportador sabe onde vai deixar, na sequência do RNA mensageiro, lá quando está ocorrendo a síntese de proteína, onde ele vai deixar o aminoácido que ele carrega, né? Porque cada aminoácido é carregado por um tipo específico de RNA transportador. Então, é assim que o RNA transportador identifica onde ele tem que deixar o aminoácido de acordo com a mensagem lá do RNA mensageiro. Então, agora nós vamos falar sobre o processo de síntese de proteínas. Então, a molécula do DNA aqui, que formam, no caso, a cromatina, o cromossomo que está lá no núcleo da célula. Então, essa molécula, ela é aberta e somente uma hélice, ela é transcrita.
o gene que está nessa hélice é transcrito, a informação genética é transcrita na forma de RNA mensageiro. Como é que ocorre essa transcrição? Ora, os nucleotídeos que estão no núcleo, eles começam a se parear. Só que, atenção, a timina, a adenina se pareia aqui com a timina. Mas, bem aqui no RNA mensageiro não tem timina. No lugar da timina é a uracila. A adenina se pareia com a uracila. Assim vai formando o RNA mensageiro, certo? Ora, nos eucariontes, que ocorre o seguinte, que o RNA mensageiro, ele apresenta regiões de exons e regiões de introns. O que seriam essas regiões de introns? São regiões que não correspondem ao gene, que está aqui como se fosse uma interrupção da informação. E que quando o RNA mensageiro ele vai sendo formado lá pelo DNA, ele copia tudo, tanto essas regiões, ele vai copiando tantas regiões que codificam informação genética, que é responsável pela produção, pela informação para a produção da proteína, como essas regiões que não têm função. Então, tem que ocorrer, depois que o RNA mensageiro ele está sendo transcrito lá do DNA, ele vai ser processado. O que é o processamento do RNA mensageiro? É a retirada dessas regiões de introns, que não codificam nenhuma informação para a produção de proteína. Além de retirar os introns, esse material aqui tem que ser protegido. Então, é acrescentada às extremidades do RNA mensageiro outras estruturas. Na extremidade 5' é acrescentado o CAP5. São moléculas que vão proteger essa região aqui, essa extremidade aqui. E na extremidade 3' é acrescentada uma região chamada de cauda poli-A. Por quê? Porque aqui vai ter vários nucleotídeos que têm como base nitrogenada a adenina. Então, nos procariontes, que tem como representante as bactérias e as arqueias, não ocorre esse processamento do RNA mensageiro. Todo o material que é copiado, ele vai ser utilizado para produção de proteína. Tudo é informação genética. Então, agora nós vamos falar como é que vai se dar realmente a síntese de proteína. Nós já temos os ribossomos, que são formados por RNA ribossomo. Nós temos aqui o RNA mensageiro. Então, como é que a proteína ela é formada? Então, ocorre o seguinte. No RNA mensageiro, sempre o códon de início é o códon que tem como ácido nucleico, ácido nucleico que tem base nitrogenada adenina, outro que tem a base nitrogenada uracila e outro a guanina. Esse é o códon de início de toda a proteína. Então, esse códon de início ele se liga ao sítio P aqui do ribossomo.
O ribossomo ele tem um sítio chamado sítio P e outro sítio que é o sítio A. Então, ele se ligou, lá se vem o RNA transportador, que tem um anticódon correspondente, aqui é o RNA transportador. Tem um anticódon correspondente a este códon. Olha aqui, sempre a adenina no RNA se liga à uracila. A uracila, a adenina, a guanina com a citosina. Então, esse aqui é o anticódon deste códon de início. Aqui se liga esse RNA transportador que transporta sempre o primeiro aminoácido de qualquer proteína, é a metionina. Aí lá se vem outro RNA transportador e se liga a esse segundo códon aqui que está no sítio A. Esse aminoácido se liga a esse através de ligações peptídicas e depois que ocorre essa ligação, esse RNA transportador que estava no sítio P, ele se desloca e o ribossomo, ele também, o RNA transportador se solta e o ribossomo se desloca e o que é que vai acontecer? Vai acontecer que o sítio P, ele vai ficar ocupado pelo RNA transportador que estava no sítio A. E o sítio A vai ficar vazio, tá aqui, ó. E aí, lá se vem outro RNA transportador que tem o anticódon correspondente a essa sequência nova do códon e se liga aqui ao sítio A. E aí, esses dois aminoácidos que estavam ligados a esse RNA transportador que estava no sítio P, vai e se liga a esse que está no sítio A. E esse RNA transportador aqui, ele se solta, o ribossomo se desloca mais um códon. E assim sucessivamente, até esse ribossomo encontrar o códon de término, o códon que não vai codificar nenhum, não se liga nenhum RNA transportador, não codifica nenhum aminoácido. Quais são os códigos de término? Seriam os códons que têm a sequência de nucleotídeos que tem como base nitrogenada uracila adenina adenina ou uracila adenina guanina ou uracila guanina adenina. São códigos de término. Ele chegando a esse códon, o que é que acontece? A subunidade menor do ribossomo se separa da subunidade maior, assim libera o RNA mensageiro, libera a proteína que foi formada e termina assim o processo de síntese de proteína. Então, para vocês, bons estudos e fiquem bem. Um abraço.